Bom dia, meus alunos do segundo ano, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de orientação humana dessa sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. E já dizendo que o fim de semana de vocês, já está aí pertinho. Entregar na mão de Deus esse final de semana de vocês, que Deus possa abençoar, possa guiar os caminhos de vocês. Como eu falei, aula de orientação humana e artes toda sexta-feira. E vocês sabem qual será o tema da aula de orientação humana de hoje? É o que é comemorado amanhã, dia 22 de agosto, que é o dia do folclore. O dia do folclore, vocês sabem a origem, o porquê, o que significa? Então, estamos aqui para aprender mais uma vez. Nós comemoramos, nós do Juscelino Kubitschek, do Colégio Juscelino Kubitschek, nós comemoramos a semana toda, né? Educação Infantil comemorou, então eu decidi deixar só a sexta-feira para se falar desse tema assim tão especial. Se estivéssemos no colégio, toda semana nós estaríamos trabalhando, nós estaríamos focados em fazer alguma coisa. Mas nessa pandemia fica impossível. Por esse motivo, eu deixei para sexta-feira para nós falarmos mais sobre esse tema. Vamos lá. Dia do Folclore. O Dia do Folclore Brasileiro é comemorado dia 22 de agosto e a data ela foi criada com o intuito de alertar para a importância e também pela valorização das manifestações folclóricas no país. Lembrando-se que o folclore é um conjunto de conhecimentos de um povo e integra os costumes, as crenças, as palermas, os contos, os mitos, as lendas, as adivinhas, músicas, danças, festas populares de uma cultura e região. Vocês sabem como foi a criação, como eles criaram a origem desse dia? Por meio do decreto número 56.747, no dia 17 de agosto de 1965, o Congresso Nacional estabeleceu que a partir do dia 22 de agosto daquele ano, que no caso de 1965, seria comemorado o Dia do Folclore. Lá está dizendo, nesse decreto, considerando a importância crescente aos estudos e das pesquisas do folclore, em seus aspectos antropológicos, social e artísticos, inclusive como fator legítimo para o maior conhecimento e ampla divulgação da cultura popular brasileira, considerando que a data, dia 22 de agosto, recordando o lançamento da primeira vez, em 1846, da palavra folclore, e é consagrada a celebrar esse evento. Pois é, e teve uma carta do folclore brasileiro, e a carta do folclore brasileiro também, vocês sabiam que foi um documento aprovado pelo primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, realizado lá no Rio de Janeiro, no ano de 1951, no mês de agosto. Dentre tantas e tantas coisas, essa carta do folclore assinava como fato histórico o conceito elaborado pelo folclorista lá daquela época, que diz o seguinte: constitui o fato folclórico a maneira de pensar, de sentir e agir de um povo, preservada pela tradição popular e pela imitação, e que não seja diferente, influenciada pelos círculos eruditos e institucionais que se dedicam.
ou a renovação e conservação do patrimônio científico humano, ou a fixação de orientação religiosa e filósofa. E a origem, eu falei sobre a origem do folclore, mas a origem do folclore aqui no Brasil foi o fruto da união dos aspectos das culturas indígenas, africanas e europeias. No Brasil, no país onde nós vivemos, os principais folcloristas e estudiosos sobre o tema de São Renato Almeida, que de 1895 a 1981, Mário de Andrade, de 1893 a 1945, e Luiz da Câmara Cascudo, de 1898 a 1986. Foram esses folcloristas, foram essas pessoas que no século XX ampliaram o conceito de folclore e de cultura popular do Brasil. Vocês sabiam disso? Eu espero que vocês possam estar aprendendo muito nessa aula de hoje. Daí, eles deram um ênfase. Tia, o que é um ênfase? É importância, eles deram a importância às áreas de etnografia, a etipologia e a antropologia, que é o estudo cultural, entre detrimentos de visão europeias. E o folclore brasileiro, ele é composto por muitas coisas. Por exemplo, pelas lendas, por danças, por canções, por brincadeiras infantis, que nós brincamos muito, e festas populares. Entre elas, eu posso destacar para vocês algumas, como, por exemplo, as cantigas de roda. Vocês se lembram? Diz aí uma vez se vocês se lembram. Eu digo uma que eu gosto muito, aquela mais ou menos assim, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro, se quebrou. O amor que tu me tinhas era um pouco, se acabou. Vocês lembram? Eu amava e ainda amo cantar essa musiquinha. Nós temos também o samba de roda, o maracatu, o frevo, a catira, a foché, as quadrilhas. Vocês lembram? As quadrilhas é referência que temos no mês de junho, as festas juninas, que nós temos 3 festas juninas no mês de junho. Vocês sabem quais são? São João, São Pedro e Santo Antônio. Temos também o Bumba Meu Boi, Folia de Reis. Nós temos também o Carnaval e as superstições. E nós temos também os personagens do folclore brasileiro. Eles têm uma importância muito grande. E as principais personagens do folclore brasileiro, dentre elas eu vou dizer alguns para vocês. Eu gostaria de saber se vocês conhecem mais algumas, fora essas que eu estou falando. Como, por exemplo, Saci Pererê, que todo mundo conhece, Curupira, Caipora, Boitatá, a Cuca. Vocês lembram da Cuca? A Iara, o Boto Cor-de-Rosa, o Bicho Papão, a lenda do lobisomem, a lenda também da mula sem cabeça e o negrinho do pastoreiro. E falando em lenda, eu vou falar para vocês a que a gente mais conhece, que é a lenda do Saci Pererê. Vocês sabiam que a lenda do Saci Pererê é considerada uma das mais emblemáticas do folclore brasileiro? O Saci Pererê, ou simplesmente Saci, é um menino negro e bem travesso, que fuma cachimbo e carrega assim uma carapuça vermelha que lhe concede poderes mágicos. É verdade. Uma das mais importantes características desse personagem é que ele só possui uma perna só. O Saci Pererê é um personagem muito travesso, que se diverte fazendo brincadeiras com os animais e também com as pessoas. Suas principais travessuras são trançar os cabelos dos animais durante a noite, fazer sumir objetos
como os das costureiras, e ainda assobiar de maneira muito estridente para assustar os viajantes. Reza a lenda que ele costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal com açúcar ou também fazendo queimar as comidas. Engraçado, não é? Além de suas travessuras, é importante notar que o Saci tem o domínio das matas e, por isso, ele possui outra função, denominada farmacopeia. É, assim o Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Ele conhece suas técnicas de manuseio e também de preparo, bem como a sua utilização acerca dos medicamentos feitos a partir das plantas. Em outras regiões do Brasil, o Saci é considerado um personagem maléfico. Vocês sabiam disso? Pois ele guarda e cuida das ervas sagradas, presente na mata e ainda costuma atrapalhar e confundir as pessoas que coleta sem autorização. Pois é, em muitas regiões, como eu já havia falado para vocês, ele é considerado um menino que não é muito legal. E ainda mais, reza a lenda que se que alguma pessoa capturar o Saci-Pererê, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro do redemoinho que ele faz, redemoinho de ventos. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário retirar o gorro para prender ele dentro de uma garrafa. Vocês acreditam que o Saci nasceu do broto de bambu? Permanecendo ali até os 7 anos. E após esse período, vive mais 77, praticando suas travessuras entre os humanos e os animais. E por fim, ao morrer, diz a lenda que o Saci torna-se um cogumelo venenoso. Essa é a história do Saci, quando tem nos contos. E eu gostaria de saber de vocês, qual a lenda que vocês mais gostam? É a do Saci, da mula sem cabeça? Qual é a lenda que vocês mais gostam? Vocês observaram que nas atividades impressas de hoje, eu mandei uma folha impressa com o personagem Saci, onde ele escondeu sete objetos em uma imagem fora parte, e eu gostaria que vocês circulassem esses objetos. É tipo enigma de quebra-cabeça, igual mais ou menos como o Saci fazia, né? Ele gostava muito de trollar as pessoas. E então, eu gostaria muito que vocês pintassem a imagem muito bela, que eu tenho certeza que vocês vão pintar. E a aula de artes é simplesmente essa da atividade impressa. Um beijo, bom final de semana e até na segunda-feira, se Deus quiser.